Boa noite para todo mundo, que Deus abençoe a todos hoje à noite, que vamos aprender mais da palavra dele sobre o assunto do presbitério, pastor, presbítero e bispo, ancião e episcopos também, mas são palavras que todos falam do mesmo grupo de pessoas que a gente está falando aqui, que é o presbitério. Poderia falar o bispado, talvez, ou o pastoreio, né? Alguma coisa assim. Mas tudo fala do mesmo grupo de homens. Talvez, eu creio até que é mais rico quando você tem mais do que uma palavra, porque cada palavra dá um pouco sobre o trabalho daquele grupo de homens. Quando você fala de presbítero, então é ancião, que é alguém mais experiente, alguém que tem mais anos, então que deve ter, não é necessariamente a verdade, né? Mas os velhos em geral têm mais sabedoria devido à experiência que passaram. E aí então esta palavra já está falando que estes são os irmãos experientes, mais velhos na igreja, ok? Aí então você tem a palavra bispo, que, como eu disse ontem à noite, pode ser considerado vigia, atalaia, como no Antigo Testamento, aquela que estava vigiando os campos para o inimigo não chegar e levar as colheitas. Então é outra maneira de encarar esse bispo. Algumas pessoas dizem supervisor, alguém que está supervisionando, mas tem a ver com a visão, tem a ver com vigiar, entende? Então com certeza tem a ver com ficar de olho, mas não é como polícia, é uma questão. Não ficar policiando a igreja, mas ficar protegendo a igreja contra aqueles que queriam fazer mal à igreja, ok? E aí tem a palavra pastor, que talvez a palavra pastor fala um pouco melhor ainda, porque é mais amplo, porque o pastor, ele alimenta o rebanho, ele protege o rebanho, né? Ele dá então uma segurança ao rebanho. Mais alguma coisa, deixa eu ver. Alimenta, protege, cuida, né? O que eles estão precisando, então ele vai suprir as necessidades do rebanho. Então, o presbitério é o grupo de homens então que vai fazer isso: proteger, supervisionar, ficar de olho para ver se tem um inimigo chegando, para identificar a igreja. Alimentar de uma maneira, porém vocês aqui alimentam não só espiritualmente, mas alimentam muito bem fisicamente também, mas aqui nós estamos falando do espiritual, né? Então alimento espiritual, que é a palavra de Deus, então eles vão estar pregando a palavra de Deus também. Então nós chegamos a algumas conclusões, eu vou revisar rapidamente aqui. A presbítero, ancião, pastor, bispo e episcopo são palavras bíblicas se referem ao mesmo papel na igreja, como eu acabei de falar. Deixa-me adiantar aqui rapidamente. A gente não vai ver todos esses aqui. São algumas coisas que a gente viu. Realmente que todos nós somos irmãos, lembra? Não deve exaltar. Nós não temos hierarquia. Lima, você pode sentar em outro lugar. Você está bloqueando a coisa aqui. Ele é muito denso, sabe? Aí os raios não passam por ele. Eu acho que já está funcionando melhor já. Eu acertei. Pronto, então a gente não há clero na igreja, não há leigos na igreja. Na verdade, a gente não usa essa terminologia, clero e leigo, mas se você quer usar, então todos nós somos sacerdotes, portanto todos nós somos cleros, né? Mas a gente não usa essa terminologia, não há necessidade disso. Nós somos sacerdotes
temos alguns versículos aqui, 1 Pedro 2, principalmente em dois lugares naquele trecho, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que Ele nos fez sacerdotes, né? Constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Então, todos nós. Então, o sacerdócio é aquele que tem acesso, né? No Antigo Testamento, então levaram os sacrifícios e tudo lá no templo para o sacerdote fazer aquele serviço de entrar em contato com Deus e oferecer os sacrifícios. Mas Efésios deixa bem claro que na nova aliança a coisa mudou, que todos nós temos acesso ao Pai. Você pode orar ao Pai, qualquer pessoa aqui, como eu, nós temos acesso, livre acesso, e nós devemos estar oferecendo os sacrifícios, né? Então todos nós temos acesso, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, e todos nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Passagem muito bonita, né? Falando sobre a igreja e falando sobre todos nós, não só o presbitério. Então nós não devemos pensar o presbitério está lá para nos ajudar, é verdade. E quando você tem uma dificuldade e você precisa de ajuda, procure o presbitério. Mas não é procurar naquele sentido que, eles são especiais, eles têm acesso que eu não tenho. Entende? Então eu vou falar com eles para eles, então falar com Deus no meu lugar. Não, não é bem assim não. Mas eles têm mais experiência, eles foram chamados para cumprir este papel. Então deixa eles fazerem o trabalho dele e ajudar você, né? Então, aí falamos sobre a autoridade do presbitério, que não deve dominar. Falamos realmente que a autoridade vem do serviço e não vem de ficar dominando o rebanho, não é? E temos o exemplo de Jesus Cristo, né? Que ele disse que deve seguir o nosso exemplo quando ele lavou os pés aos discípulos, né? E eu creio realmente, não sei se vocês lembram ontem à noite, mas quando Pedro escreveu esta passagem, anos depois, eu tenho por mim que ele estava pensando naquela toalha de Jesus Cristo. Quando Jesus levantou-se da mesa, tirou a túnica de cima e cingiu-se com a toalha, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, cingido com a toalha. E Pedro, logo depois de falar sobre os presbíteros, que ele também era um presbítero, então ele diz: cingivos todos de humildade. Todos nós devemos nos cingir de humildade. Então, ninguém deve almejar o presbitério, ser pastor ou bispo, que pensa que vai se enriquecer, que pensa que vai dominar o rebanho, que pensa que vai centralizar o poder ou a autoridade neles. Não é assim biblicamente falando. Não pode ser dominador do rebanho. Então, ser presbítero é servir o rebanho para ser, e não para ser servido pelo rebanho. Ok? E ser presbítero é mostrar o caminho pelo exemplo humilde e não dirigir dominando. Daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou falar mais sobre isso quando a gente fala de João 10. É ser como pai de família, ou pelo menos como pai de família deve ser. Eu sei que alguns pais podem até ser dominantes, né? Mas não é bom assim, né? Não devemos estar provocando as nossas famílias, os nossos filhos a ira e, né, dominando a família naquela maneira. Não é que não tem autoridade, mas é a maneira que o pai exercesse a autoridade. Bem, governando bem a sua casa, como eu coloquei aqui. Vamos lá, eu tenho um resumo do que eu quero chegar da conclusão que nós tiramos aqui, olhando esses versículos aqui. Próximo, ok. Então, a segunda conclusão, na verdade, é uma série de conclusões.
O segundo grupo. Então, não há hierarquia na igreja. Nós todos somos irmãos. Nós todos somos sacerdotes. Há papéis diferentes, há dons diferentes, há serviços diferentes, há funções diferentes, mas nós somos iguais em Cristo Jesus. Não há clero e leigos na igreja, todos nós somos irmãos, ninguém deve ser exaltado. A gente falou sobre aqueles títulos e como a gente deve encarar isso. Eu não acho bom chamar pastor fulano de tal. Pode dizer fulano de tal é nosso pastor, ou é um dos pastores lá em nossa congregação. É uma questão minha. De vez em quando eu vou expressar algum pensamento que eu não posso nem falar aqui na Bíblia, né? Mas algumas coisas têm uma tendência a levar a gente para algum lugar que acaba sendo contra o que a Bíblia diz. Não é que a coisa em si é contra, mas está levando a gente na direção errada e devemos ter cuidado com isso. Então, ninguém deve ser exaltado sobre outros, somos todos sacerdotes. A autoridade vem do exemplo de serviço humilde e da palavra, porque notamos que uma das coisas que o presbítero, o pastor bispo tem que fazer é calar a boca daqueles que estão ensinando doutrina falsa, mas calar a boca com a autoridade da palavra de Deus, da sã palavra, da sã doutrina. Não pode ser dominador, não deve estar mandando no rebanho como se fosse patrão e funcionário. E isso acontece às vezes, mas eu acho que não é bíblico. Então, eu quero começar hoje à noite, fazendo essa revisão rápida aqui, mas falando sobre isso também. Um princípio também sobre a divisão do trabalho. Não tem ninguém que vai fazer tudo. Existe na igreja divisões, eu já falei, agora mesmo. Eu falei sobre dons que nós temos, funções que nós temos diferentes, serviços que nós temos, talentos diferentes que nós temos, papéis diferentes que nós temos. Nós precisamos dividir os serviços na igreja. Presbitério é um serviço na igreja. Então, quando tem homens preparados para isso, então eles devem ser colocados naquele papel para exercer aquele serviço. Eu lembrei alguma coisa agora que eu nem coloquei aqui, eu vou falar com vocês um pouco aqui sobre isso. Lá em Boa Viagem, na igreja lá, na congregação, de vez em quando alguém pergunta: quem é o pastor aqui da igreja, da sua igreja, da sua congregação? Aí, alô? Devem ter perguntado você também. Como é que você responde? Nós não temos pastores escolhidos em Boa Viagem. Até outra coisa que eu não tinha planejado falar, mas eu pensei agora eu vou falar. Nós já tentamos colocar presbítero no presbitério 2 vezes, com certeza, eu acho que é 3 vezes que a gente já tentou e a gente não conseguiu. Às vezes tem pessoas que tudo parece que são qualificadas para assumir um papel desse na igreja e eles não querem. E eu creio que não pode forçá-los a assumir alguma coisa que eles não querem. É meio triste, mas isso acontece também. Se a pessoa não serve como presbítero de boa vontade, é livre, espontânea vontade, vai ser difícil ele fazer um bom trabalho. Então até talvez é por isso que é excelente quando almeja este serviço na igreja. Mas tem gente que não almeja, e mesmo sendo bons homens,
Ok, então a gente não conseguiu. Mas algumas pessoas perguntam. Eu não gosto de dizer, nós não temos pastores. Eu também não minto. E eu não estou encorajando você a mentir. Mas vamos pensar um pouco sobre isso. Será que vocês não têm pastores aqui? Vocês têm evangelista, não tem? Tem evangelista aqui? Claro que sim. Será que só tem um evangelista aqui? Ou tem dois? Quantos evangelistas tem aqui? Vocês nem sabem. Muito menos eu. Como é que eu vou saber? Obrigado, senhor. Mas o meu ponto é o seguinte. O pastor, ele cuida do rebanho. O Novo Testamento é tão cheio daqueles versículos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, servir-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, encorajar uns aos outros. Tem tantas coisas que é a obrigação de cada um de vocês a fazer ao seu próximo na igreja, ao seu irmão na igreja. Então, de uma forma ou outra, todos nós somos pastores. Obviamente, nós estamos falando de um grupo de pessoas que são escolhidos, de homens que são escolhidos para servir, talvez de uma maneira mais aparente. Todo mundo sabe que eles foram escolhidos para este serviço, mas isso não nos livra das nossas responsabilidades, neste sentido também. Então, eu vou fazer uma brincadeira. Eu quero que vocês saibam que é uma brincadeira. Não estou sendo sério com isso, mas a brincadeira vai ajudar a entender o que eu estou falando agora. Nós temos pastores com P maiúscula, às vezes, mas nós sempre temos pastores com P minúscula. Entendeu? Não ajudou. Então a brincadeira não funcionou, Lira. O que eu vou fazer agora? Não, claro que é brincadeira, porque essa coisa de letra maiúscula, letra minúscula não existe. Mas é mais ou menos assim. Tem evangelistas na igreja, mas você é evangelista também. São eles que evangelizam. São eles que pregam a palavra, ou que ensinam a palavra, ou que transmitem a palavra, ou que está compartilhando a palavra. Não. É obrigação de todos nós, todos os sacerdotes, a proclamar-lhes as virtudes de Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E todos nós somos sacerdotes. Ok? Mas então, tem alguns evangelistas com E maiúscula, letra grande, e tem todos nós que somos evangelistas com letra E pequeno. É brincadeira, porque não existe isso, ok? Eu só estou tentando explicar. Eu não gosto de dizer que a igreja aqui em Itarema não tem pastor, mas também eu não gosto de chamar, vamos dizer, Lira aí de pastor, porque ele não foi escolhido pela congregação para ser pastor. Ele foi escolhido talvez para ser evangelista, na verdade. Não, nem isso. Só tem um. Só tem um aí. Ok. Então, Vandenberg, então, ele é. Então, ele é evangelista com E maiúscula e vocês são evangelistas com E minúscula. Não, esquece isso. A brincadeira não funcionou. Mas está entendendo o que estou dizendo? Então, eu acho que com toda sinceridade nós podemos dizer que a nossa igreja tem pastores e todos nós somos pastores. Porque todos nós temos a obrigação de cuidar do irmão ao nosso lado. E não podemos esquecer isso. E mesmo quando você escolhe homens algum dia para ser pastores e presbíteros, vocês devem continuar ajudando.
também, e encorajando uns aos outros, e aconselhando uns aos outros, e servindo uns aos outros. Isso não deve parar, não. Você vai cruzar os braços e vai dizer: agora nós temos pastores escolhidos, agora a gente não vai fazer mais nada. A gente vai esperar eles a fazer tudo. Não, não é bem assim. E além do mais, a igreja sempre tem um pastor, porque Jesus Cristo é o supremo pastor, e Ele é da igreja de Cristo também, e Ele é o bom pastor também, e nós podemos aprender bastante sobre pastores olhando para Ele. Então, até que nós temos, e mesmo depois, quando nós temos pastores especialmente escolhidos para servir nessa capacidade, nós estamos fazendo o trabalho de pastor, sim. A igreja está sendo protegida, a igreja está sendo alimentada. Obviamente, desde que existe um grupo de pessoas assim, na Bíblia, nós devemos trabalhar para chegar naquele momento que nós vamos escolher esse grupo, okay? E que eles vão fazer o trabalho ainda melhor, porque é assim que Deus queria que a sua igreja fosse organizada, né? Então, há bastante coisas para fazer, e nós temos divisões. Até está um pouco fora do telão, né? Alguém quer mexer? Francisco, mexe aí um pouco para trazer ela para cá. Pronto, obrigado. Nós temos essa história no Antigo Testamento, que eu acho que todos vocês lembram, né? Que o sogro de Moisés deu um conselho muito bom para Moisés, né? Então vamos ler algumas coisas aqui. A gente não vai ler o trecho, a Bíblia logo no início, mas é de Êxodo 18 até 1 até 12. Mas Moisés andava tão ocupado que não tinha tempo nem para sua família, que deixara os cuidados do sogro. Ele deixava a família com o sogro. Então, no meio de uma congregação de milhares de homens capacitados, né, o povo de Israel, Moisés assentou-se só para resolver todas as questões, só ele para resolver todas as questões de todos eles. Filas enormes devem ter surgido, o povo sem atendimento. Moisés era exclusivista, achava ser o único que Deus podia usar, era o único capaz de fazer aquele serviço. Então ele era um líder centralizador. Ele disse o seguinte, versículo 15: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Então eu sou o cara, então eu tenho essa responsabilidade, e eles vêm a mim para consultar a Deus. Moisés era o culpado desta grande desordem e ineficiência no atendimento às pessoas, pois centralizou todas as causas grandes e pequenas em torno de si. É porque este povo vem a mim. O povo não tinha outra alternativa, só tinha Moisés para resolver. E apesar do fato que Moisés estava muito cansado com isso, nós estávamos negligenciando até a família dele, ele achava que era certo fazer assim. Então veja o conselho então do seu sogro aqui. Alguém gostaria de ler? Só tem um microfone aqui. Alguém lê essa passagem aqui? Aí, pega aí, Francisco, e lê essa. Lê aqui do telão mesmo, essa é do... Dá para ler? Está funcionando, não? Não, tudo bem, aqui, pega aqui. Então, o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom que o fazes. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras
e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem o povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu as palavras do seu sogro e fez tudo quanto lhes disseram. Obrigado. Bacana essa história, não é? Não sei se vocês já conheciam a história, mas é a verdade, não é? O trabalho é grande demais para uma pessoa só. Então, o conselho do seu sogro Jetro, né? Era muito bom. Olha, escolhe alguns homens bons, não qualquer homem, né? Para julgar estes casos e coloca eles sobre chefes sobre 1000, 100, 50 e 10, né? E deixa eles ajudar você. Você tem coisas importantes para fazer e você não está podendo cumprir as suas responsabilidades porque você está sobrecarregado. Então vamos dividir. Então, pense assim sobre a igreja. A igreja é a mesma coisa. Às vezes, quando nós temos evangelista, nós esperamos que o evangelista faz tudo. Não deve ser assim. Nós somos um corpo, nós temos muitos membros, nós devemos trabalhar juntos para cumprir o serviço, a missão da igreja nesta comunidade. E não vai ser diferente quando tem presbitério. Eles não vão poder fazer tudo. Você não deve parar de servir e aconselhar e encorajar. Eles têm uma tarefa maior, tudo bem, uma responsabilidade maior, porque eles foram especialmente chamados para isso, mas isso não alivia você da sua responsabilidade. Todos nós temos. E muito além disso, tem dons diferentes, papéis diferentes e tudo, e nós devemos saber muito bem, não estou aqui para falar disso, mas cada pessoa deve saber o seu serviço na igreja e deve estar ocupado em cumprir o seu ministério na igreja. Cada um deve ter o seu ministério na igreja e estar fazendo essa função. Então, Moisés estava errando bastante com isso, fazendo tudo sozinho. O seu sogro então deu um bom conselho, ele aceitou e fez tudo que seu sogro falou e deve ter mudado bastante o ministério de Moisés. Então, neste sentido, nós estamos usando um princípio então para dizer que quando nós dividimos a igreja, dividir a igreja parece ruim, né? Quando nós estamos, qual seria outra palavra? Bem, mas vocês entendem o que eu estou falando. Em serviços, em ministérios, em papéis, segundo os dons que nós temos, segundo as qualidades que nós temos, então tudo vai funcionar bem melhor. Então é um exemplo do Antigo Testamento sobre isso. Então nós não estamos falando de presbíteros ainda naquela passagem. Isso não é, esse é um princípio de dividir o trabalho. Sempre houve necessidade de dividir o trabalho, serviço, entre homens qualificados para a obra. Então, em Atos 6 temos outro exemplo. Muitas pessoas acham que esse é o primeiro grupo de diáconos na igreja. E pode ser, certamente, há o verbo aqui nesse trecho, diaconar, se você quiser. A palavra diácono quer dizer simplesmente servos. Até a ideia de diácono é um bom exemplo também para nós. Quem aqui é um servo hoje à noite? Levanta a mão. Então, todo mundo é diácono. Agora, algum dia vocês vão querer escolher um grupo de homens para ser diáconos.